Por favor, nos ajude deixando seu gostei no vídeo. Agora nós vamos para o mundo. Uma das missões mais importantes da história da pesquisa espacial está prestes a terminar. Depois de 13 anos dando voltas em torno de Saturno, a sonda Cassini vai mergulhar na atmosfera desse planeta e se desintegrar. E como resultado dessa longa viagem, a Cassini conseguiu informações que podem explicar as origens da Terra. Daniel Wiedemann vai ser aquele mergulho mortal, né? Depois de uma missão dada que foi muito bem cumprida e além de toda a contribuição científica, a sonda Cassini nos presenteou com imagens incríveis. É isso, Aline. Bom dia, Raquel, bom dia a todos. Foram 4.000 estudos publicados aí com a missão da Cassini. Nesses últimos 20 anos, né, a Cassini saiu do nosso planeta Terra 20 anos atrás e agora há 13 anos em volta de Saturno, né? Entre essas descobertas, os cientistas perceberam, Aline, que é possível que exista vida, sim, no nosso sistema solar, em lugares muito mais longe do Sol do que a gente imaginava. Uma das luas de Saturno, são 62 luas confirmadas até agora, uma delas, chamada de Encélado, tem um oceano de água em estado líquido debaixo da crosta. A gente sabe disso porque a Cassini mostrou essa imagem incrível de água jorrando para fora da superfície. E na lua de Titã, que é a maior de todas, a Cassini descobriu um mar de metano em estado líquido e descobriu também evidências de material orgânico. Isso não quer dizer que haja vida lá, mas quer dizer sim que tem um mundo que os cientistas consideram que pode ter semelhanças, né, com os primórdios da nossa Terra, antes da vida surgir aqui em forma de micróbios. Então a Titã e a Encélado, por exemplo, são focos agora da NASA para o futuro, para missões que vão buscar aí sinais de vida no sistema solar. E tem Saturno, né? As imagens lindas do anel, dos anéis. A Cassini descobriu, por exemplo, que esses anéis são muito mais finos do que a gente imaginava. Eles só têm 10 metros de espessura, na realidade, e do ponto de vista da física, funcionam aí como mini sistemas solares, onde é possível a gente pesquisar como que o nosso sistema de planetas se formou mais de 4 bilhões de anos atrás. Agora, a Cassini é movida a uma bateria atômica, tá, de plutônio, um pequeno reator, e essa fonte de energia está se esgotando. Antes que perca o controle da nave, a NASA então resolveu destruir a Cassini. Isso está planejado para acontecer pouquinho antes das 9 da manhã, horário de Brasília, amanhã, né? E a gente preparou uma reportagem com mais detalhes, mais imagens dessa missão tão importante para o nosso conhecimento do sistema solar. A sonda Cassini está há quase 20 anos no espaço, 13 dos quais rondando um dos maiores ícones do nosso sistema solar, Saturno e seus anéis. A sonda é fruto da parceria das agências espaciais dos Estados Unidos, da União Europeia e da Itália. Ela deu quase 300 voltas no planeta. Fotografou detalhes da estrutura dos anéis. Observou 17 luas e descobriu 7 novos satélites gelados de Saturno. Em Titã, a maior das luas, a missão mostrou um mundo com variações climáticas, lagos em estado líquido e geologia que estão nos ajudando a compreender melhor o passado e o futuro da nossa Terra. Saturno e suas mais de 50 luas funcionam como máquinas do tempo para os cientistas. Se a sonda, que já está com a bateria enfraquecida, se chocasse contra um desses pequenos mundos, ela poderia contaminar futuras descobertas. Por isso, a NASA resolveu destruir Cassini de forma controlada. Em abril, a sonda começou o chamado Gran Finale. Mergulhou pela primeira vez entre o planeta e os anéis num voo quase rasante. Desde então, fez o mesmo mergulho outras 21 vezes. Na mitologia romana, o deus Saturno representa o tempo e a renovação. Uma simbologia perfeita para a despedida de uma nave que, ao entrar a mais de 110.000 km/h na atmosfera, vai virar pó e passar a fazer parte do próprio planeta.
A estiagem afetou e muito o nível dos reservatórios das hidrelétricas de Goiás. O reservatório de Serra da Mesa, que fica no norte do estado, enfrenta a pior seca desde a sua criação há 20 anos. Anderson Pansieri, já falamos sobre isso aqui nas últimas semanas bastante, né? Como é que está a situação agora? Quais são os efeitos disso, né? Oi, Aline, bom dia para você, bom dia para Raquel lá no Rio. Pois é, a gente falou, só que a situação piorou, acredita? Prejuízo agora é para todo lado. Geração de energia, fornecimento de água, turismo, pesca, não para não. O Lago da Serra da Mesa, no norte do estado, está com o menor nível da história, e isso desde 1998, quando ele foi inaugurado. Apenas 8,55% da capacidade total. Capacidade essa que é de 55 trilhões de litros de água. Com isso, a usina, que também produz energia para 7 milhões de pessoas, está apenas com uma turbina funcionando. Mas tem também outros tipos de prejuízo. Com menos água, os turistas sumiram. Em Uruaçu, cidade de 40 mil habitantes às margens do lago, dos 10 restaurantes, a maioria fechou. O mesmo acontece nas áreas de camping, as pousadas também estão vazias, com nível baixo. Até a antiga ponte sobre o rio Passa Três, que ligava o município de Uruaçu a Niquelândia, voltou a aparecer. Mas não é só no norte goiano, não. O nível da hidrelétrica de Emborcação, no sudeste do estado, ali na divisa com Minas, está com 28% da capacidade. Em São Simão, no sudoeste goiano, o nível caiu para 33%. Já em Tumbiara, no sul do estado, a queda foi maior. Em um mês, caiu pela metade, agora está com 21%. Quando diminui a água nos reservatórios, o operador nacional do sistema elétrico muda, então, a fonte de energia. Aciona as chamadas termoelétricas, são movidas a combustível. O custo é bem maior, né? Isso tudo é repassado ao consumidor. E a conta fica bem mais cara no país inteiro, pois o sistema é integrado. Então, falta água no norte goiano, vocês aí em São Paulo, no Rio, todo mundo vai pagar também a conta disso. Ah, chuva para valer? Só no final de outubro. Olha, Aline e Raquel, por enquanto, tá essa secura toda que você está vendo aqui. Pois é, Anderson, e além de ser mais cara, essa energia também é mais poluente, né? Se já está difícil para respirar por conta do ar seco, essa poluição gerada pelas termoelétricas piora mais a situação das pessoas por aí, né? Anderson, muito obrigada, bom trabalho para todo mundo. A edição das 10 está de volta e a gente fala de uma operação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal, o Ministério Público Federal e o Ministério do Trabalho, que resgatou agora de manhã 20 pessoas que estavam sendo submetidas a trabalho escravo no município de Vargem Grande, no Maranhão. A gente conversa com a Janaína Bordalo, está em São Luís, tem mais detalhes sobre essa história pra gente. Janaína, é inacreditável que hoje em dia ainda tenha trabalho escravo no Brasil, né? Bom dia. Bom dia, Raquel, Aline também. É um absurdo, né? Mas ainda acontecem flagrantes histórias como esta, né? Olha, os 20 homens que estavam em condições ilegais de trabalho são da cidade de Granja, no Ceará. Segundo as investigações da polícia, eles faziam a extração da carnaúba para a produção de cera. E esse produto ia ser vendido para os Estados Unidos e China também. Esse material, só para a gente entender, ele é usado na produção de chips, cabos e outros componentes eletrônicos. A Polícia Rodoviária Federal flagrou no local onde eles estavam, esses trabalhadores, condições desumanas de trabalho, de alimentação, poucos alimentos, viu alguns armazenados em locais impróprios. Muitas vezes eram expostos sem nenhuma proteção esses alimentos, basicamente arroz, feijão e peixe seco. Os trabalhadores dormiam em redes armadas nas árvores. Eles recebiam uma quantia tão pequena que não dava nem para pagar os gastos com a alimentação que era fornecida pelos empregadores e acabavam, portanto, presos a essa dívida. Olha, o atravessador que aliciou esses trabalhadores foi identificado, já foi preso. A polícia ainda está investigando quem são os proprietários da terra onde esses trabalhadores estavam e também quem faria essa exportação do produto que era extraído aí no município maranhense de Vargem Grande. Os trabalhadores agora serão encaminhados de volta para o estado onde eles são, o Ceará. E lembrando, o Maranhão é um dos estados com maior número de resgate de trabalhadores. Foram 17 ações como essa nos últimos anos, viu, Raquel? Exatamente, Aline e Raquel, bom dia. É mais um desgaste para o governo Temer, né? Dessa vez um ministro da Agricultura, ministro que está no cargo, sofrendo uma operação de busca e apreensão pela Polícia Federal no dia de hoje. A gente recorda que essa operação foi divulgada, essa delação, né, veio a público no início de setembro ali. Aí, naquele momento, o Blair Magem foi checado se ele sairia do governo, se não sairia do governo. Ele conversou com o presidente Michel Temer e ele permaneceu do governo. Depois ele viajou para a China
junto com o presidente Michel Temer, e durante essa viagem, segundo o Blairo Maggi, foi discutida a situação dele, eles decidiram ali que ele permaneceria no cargo. Agora, é mais um constrangimento para o governo ter um ministro, mais um ministro seu, né? São vários ministros do governo do presidente Michel Temer citados em delações. O problema é que o próprio presidente Michel Temer também é citado em delações. Então, a decisão do governo, por enquanto, é manter Blairo Maggi no cargo. Eu conversei com assessores do presidente Michel Temer, eles me disseram isso. Por enquanto tem uma apuração, a Polícia Federal está fazendo um inquérito, apurando a participação, a suposta participação do Blairo Maggi nesse esquema de corrupção no Mato Grosso. Então não dá para fazer, segundo eles, uma sentença condenatória contra ninguém nesse momento. E então a decisão, por enquanto, a gente tem que esperar o evoluir do dia, né? Por enquanto, é manter Blairo Maggi no cargo. O presidente Michel Temer hoje está no Tocantins. Por enquanto, parece que eles ainda não se falaram, o Blairo Maggi ainda não se falou com o presidente Michel Temer. Existe uma expectativa de que isso aconteça hoje à tarde, mas não deixa de ser um desgaste para esse governo, um governo que já está assim, com vários ministros, até ministros palacianos. O ministro Eliseu Padilha, o ministro Moreira Franco também são citados em delações, outros ministros também são citados em delações. Esse é mais um ali, só que nesse caso de hoje, né, tem uma operação de busca e apreensão na residência do senador, né, é senador licenciado, e hoje a ministra da Agricultura. Isso é muito ruim para o governo. Mas, por enquanto, Aline e Raquel, a decisão do governo é de manter o ministro da Agricultura, exatamente porque se tirar o ministro da Agricultura, teria que fazer isso com vários outros ministros que estão também citados em outros casos parecidos de delação. E o Palácio Planalto tem repetido, olha, delação não é prova, a gente tem visto aí algumas delações sendo colocadas em questionamento, citam a questão da delação do Sérgio Machado, citam agora a delação do Joelis Batista, dizem que essa delação do Lúcio Funaro tem contradições com outras delações, com outros depoimentos. Então, a ordem no Palácio Planalto é dizer, delação não é prova, temos que aguardar as apurações. Só depois de concluídos os inquéritos, aí se alguém realmente for condenado ali no Supremo Tribunal Federal, aí sim teria que se afastar esse ministro. Enfim, para um governo que tem vários ministros, inclusive o presidente citado em delações, este é mais um que aparece nessa operação. Agora, vamos aguardar o final do dia, porque, na verdade, Aline e Raquel, tem muita gente querendo, inclusive, tirar o ministro Blairo Maggi do governo, do PP ali. O próprio PP, tem alguma ala do PP que gostaria de tirar o Blairo Maggi dali para deslocar o outro nome do partido para outro ministério, numa possibilidade de um rearranjo ministerial que o presidente Michel Temer pode fazer, exatamente por causa das pressões que tem hoje dentro da base aliada para a troca da articulação política do governo, né, do ministro Antônio Baçaí, que é tucano. Existe uma pressão muito forte para tirá-lo ali do cargo, inclusive do PP, porque o PP também está de olho em outros ministérios, viu, meninas? Agora, a Cassini é movida a uma bateria atômica, tá, de plutônio, um pequeno reator, e essa fonte de energia está se esgotando. Antes que perca o controle da nave, a NASA, então, resolveu destruir a Cassini. Isso está planejado para acontecer pouquinho antes das 9 da manhã, horário de Brasília, amanhã, né? E a gente preparou uma reportagem com mais detalhes, mais imagens dessa missão tão importante para o nosso conhecimento do Sistema Solar. A sonda Cassini está há quase 20 anos no espaço, 13 dos quais rondando um dos maiores ícones do nosso Sistema Solar, Saturno e seus anéis. A sonda é fruto da parceria das agências espaciais dos Estados Unidos, da União Europeia e da Itália. Ela deu quase 300 voltas no planeta. Fotografou detalhes da estrutura dos anéis. Observou 17 luas e descobriu 7 novos satélites gelados de Saturno. Em Titã, a maior das luas, a missão mostrou um mundo com variações climáticas, lagos em estado líquido e geologia que estão nos ajudando a compreender melhor o passado e o futuro da nossa Terra. Saturno e suas mais de 50 luas funcionam como máquinas do tempo para os cientistas. Se a sonda, que já está com a bateria enfraquecida, se chocasse contra um desses pequenos mundos, ela poderia contaminar futuras descobertas. Por isso, a NASA resolveu destruir Cassini de forma controlada. Em abril, a sonda começou o chamado Gran Finale. Mergulhou pela primeira vez entre o planeta e os anéis num voo quase rasante. Desde então, fez o mesmo mergulho outras 21 vezes. Na mitologia romana, o deus Saturno representa o tempo e a renovação.
Uma simbologia perfeita para a despedida de uma nave que, ao entrar a mais de 110 mil quilômetros por hora na atmosfera, vai virar pó e passar a fazer parte do próprio planeta. A estiagem afetou e muito o nível dos reservatórios das hidrelétricas de Goiás. O reservatório de Serra da Mesa, que fica no norte do estado, enfrenta a pior seca desde a sua criação há 20 anos. Anderson Pansieri, já falamos sobre isso aqui nas últimas semanas bastante, né? Como é que está a situação agora? Quais são os efeitos disso, né? Oi, Aline, bom dia para você, bom dia para Raquel lá no Rio. Pois é, a gente falou, só que a situação piorou, acredita? Prejuízo agora é para todo lado. Geração de energia, fornecimento de água, turismo, pesca, não para não. O lago da Serra da Mesa, no norte do estado, está com o menor nível da história, e isso desde 1900. Unidos e China também. Esse material, só para a gente entender, ele é usado na produção de chips, cabos e outros componentes eletrônicos. A Polícia Rodoviária Federal flagrou no local onde eles estavam, esses trabalhadores, condições desumanas de trabalho, de alimentação, poucos alimentos, viu alguns armazenados em locais impróprios. Muitas vezes eram expostos sem nenhuma proteção esses alimentos, basicamente arroz, feijão e peixe seco. Os trabalhadores dormiam em redes armadas nas árvores. Eles recebiam uma quantia tão pequena que não dava nem para pagar os gastos com a alimentação que era fornecida pelos empregadores e acabavam, portanto, presos a essa dívida. Olha, o atravessador que aliciou esses trabalhadores foi identificado, já foi preso. A polícia ainda está investigando quem são os proprietários da terra onde esses trabalhadores estavam e também quem faria essa exportação do produto que era extraído aí no município maranhense de Vargem Grande. Os trabalhadores agora serão encaminhados de volta para o estado onde eles são, o Ceará. E lembrando, o Maranhão é um dos estados com maior número de resgate de trabalhadores. Foram 17 ações como essa nos últimos anos, viu, Raquel? Exatamente, Aline e Raquel, bom dia. É mais um desgaste para o governo Temer, né? Dessa vez um ministro da Agricultura, ministro que está no cargo, sofrendo uma operação de busca e apreensão pela Polícia Federal no dia de hoje. A gente recorda que essa operação foi divulgada, essa delação, né, veio a público no início de setembro ali. Aí, naquele momento, o Blair Maggi foi checado se ele sairia do governo, se não sairia do governo. Ele conversou com o presidente Michel Temer e ele permaneceu do governo. Depois ele viajou para a China junto com o presidente Michel Temer, e durante essa viagem, segundo o Blair Maggi, foi discutida a situação dele, eles decidiram ali que ele permaneceria no cargo. Agora, é mais um constrangimento para o governo ter um ministro, mais um ministro seu, né? São vários ministros do governo do presidente Michel Temer citados em delações. O problema é que o próprio presidente Michel Temer também é citado em delações. Então, a decisão do governo, por enquanto, é manter Blair Maggi no cargo. Eu conversei com assessores do presidente Michel Temer, eles me disseram isso. Por enquanto tem uma apuração, a Polícia Federal está fazendo um inquérito, apurando a participação, a suposta participação do Blair Maggi nesse esquema de corrupção no Mato Grosso. Então não dá para fazer, segundo eles, uma sentença condenatória contra ninguém nesse momento. E então a decisão, por enquanto, a gente tem que esperar o evoluir do dia, né? Por enquanto, é manter Blair Maggi no cargo. O presidente Michel Temer hoje está no Tocantins. Por enquanto, parece que eles ainda não se falaram, o Blair Maggi ainda não se falou com o presidente Michel Temer. Existe uma expectativa de que isso aconteça hoje à tarde, mas não deixa de ser um desgaste para esse governo, um governo que já está assim, com vários ministros, até ministros palacianos. O ministro Eliseu Padilha, o ministro Moreira Franco também são citados em delações, outros ministros também são citados em delações. Esse é mais um ali, só que nesse caso de hoje, né, tem uma operação de busca e apreensão na residência do senador, né, é senador licenciado, e hoje a ministra da Agricultura. Isso é muito ruim. Bom dia, Raquel, Aline também. É um absurdo, né? Mas ainda acontecem flagrantes histórias como esta, né? Olha, os 20 homens que estavam em condições ilegais de trabalho são da cidade de Granja, no Ceará. Segundo as investigações da polícia, eles faziam a extração da carnaúba para a produção de cera. E esse produto ia ser vendido para os Estados Unidos e China também. Esse material, só para a gente entender, ele é usado na produção de chips, cabos e outros componentes eletrônicos. A Polícia Rodoviária Federal flagrou no local onde eles estavam, esses trabalhadores, condições desumanas de trabalho, de alimentação, poucos alimentos, viu alguns armazenados em locais impróprios. Muitas vezes eram expostos sem nenhuma proteção esses alimentos, basicamente arroz, feijão e peixe seco. Os trabalhadores dormiam em redes armadas nas árvores. Eles recebiam uma quantia tão pequena que não dava nem para pagar os gastos com a alimentação que era fornecida pelos empregadores e acabavam, portanto, presos a essa dívida.
Olha, o atravessador que aliciou esses trabalhadores foi identificado, já foi preso. A polícia ainda está investigando quem são os proprietários da terra onde esses trabalhadores estavam e também quem faria essa exportação do produto que era extraído aí no município maranhense de Vargem Grande. Os trabalhadores agora serão encaminhados de volta para o estado onde eles são, o Ceará. E lembrando, o Maranhão é um dos estados com maior número de resgate de trabalhadores. Foram 17 ações como essa nos últimos anos, viu, Raquel? Exatamente, Aline e Raquel, bom dia. É mais um desgaste para o governo Temer, né? Dessa vez um ministro da Agricultura, ministro que está no cargo, sofrendo uma operação de busca e apreensão pela Polícia Federal no dia de hoje. A gente recorda que essa operação foi divulgada, essa delação, né, veio a público no início de setembro ali. Aí, naquele momento, o Blairo Maggi foi checado se ele sairia do governo, se não sairia do governo. Ele conversou com o presidente Michel Temer e ele permaneceu do governo. Depois ele viajou para a China junto com o presidente Michel Temer, e durante essa viagem, segundo o Blairo Maggi, foi discutida a situação dele, eles decidiram ali que ele permaneceria no cargo. Agora, é mais um constrangimento para o governo ter um ministro, mais um ministro seu, né? São vários ministros do governo do presidente Michel Temer citados em delações. O problema é que o próprio presidente Michel Temer também é citado em delações. Então, a decisão do governo, por enquanto, é manter Blairo Maggi no cargo. Eu conversei com assessores do presidente Michel Temer, eles me disseram isso. Por enquanto tem uma apuração, a Polícia Federal está fazendo um inquérito, apurando a participação, a suposta participação do Blairo Maggi nesse esquema de corrupção no Mato Grosso. Então não dá para fazer, segundo eles, uma sentença condenatória contra ninguém nesse momento. E então a decisão, por enquanto, a gente tem que esperar o evoluir do dia, né? Por enquanto é manter Blairo Maggi no cargo. O presidente Michel Temer hoje está no Tocantins. Por enquanto, parece que eles ainda não se falaram, o Blairo Maggi ainda não se falou com o presidente Michel Temer. Existe uma expectativa de que isso aconteça hoje à tarde, mas um dia... Volta para o estado onde eles são, o Ceará. E lembrando, o Maranhão é um dos estados com maior número de resgate de trabalhadores. Foram 17 ações como essa nos últimos anos, viu, Raquel? Exatamente, Aline e Raquel, bom dia. É mais um desgaste para o governo Temer, né? Dessa vez um ministro da Agricultura, ministro que está no cargo, sofrendo uma operação de busca e apreensão pela Polícia Federal no dia de hoje. A gente recorda que essa operação foi divulgada, essa delação, né, veio a público no início de setembro ali. Aí, naquele momento, o Blairo Maggi foi checado se ele sairia do governo, se não sairia do governo. Ele conversou com o presidente Michel Temer e ele permaneceu do governo. Depois ele viajou para a China junto com o presidente Michel Temer, e durante essa viagem, segundo o Blairo Maggi, foi discutida a situação dele, eles decidiram ali que ele permaneceria no cargo. Agora, é mais um constrangimento para o governo ter um ministro, mais um ministro seu, né? São vários ministros do governo do presidente Michel Temer citados em delações. O problema é que o próprio presidente Michel Temer também é citado em delações. Então, a decisão do governo, por enquanto, é manter Blairo Maggi no cargo. Eu conversei com assessores do presidente Michel Temer, eles me disseram isso. Por enquanto tem uma apuração, a Polícia Federal está fazendo um inquérito, apurando a participação, a suposta participação do Blairo Maggi nesse esquema de corrupção no Mato Grosso. Então não dá para fazer, segundo eles, uma sentença condenatória contra ninguém nesse momento. E então a decisão, por enquanto, a gente tem que esperar o evoluir do dia, né? Por enquanto é manter Blairo Maggi no cargo. O presidente Michel Temer hoje está no Tocantins. Por enquanto, parece que eles ainda não se falaram, o Blairo Maggi ainda não se falou com o presidente Michel Temer. Existe uma expectativa de que isso aconteça hoje à tarde, mas não deixa de ser um desgaste para esse governo, um governo que já está assim, com vários ministros, até ministros palacianos. O ministro Eliseu Padilha, o ministro Moreira Franco também são citados em delações, outros ministros também são citados em delações. Esse é mais um ali, só que nesse caso de hoje, né, tem uma operação de busca e apreensão na residência do senador, né, é senador licenciado, e hoje a ministra da Agricultura. Isso é muito ruim. Bom dia, Raquel, Aline também. É um absurdo, né? Mas ainda acontecem flagrantes histórias como esta, né? Olha, os 20 homens que estavam em condições ilegais de trabalho são da cidade de Granja, no Ceará. Segundo as investigações da polícia, eles faziam a extração da carnaúba para a produção de cera. E esse produto ia ser vendido para os Estados Unidos e China também. Esse material, só para a gente entender, ele é usado na produção de chips, cabos e outros componentes eletrônicos. A Polícia Rodoviária Federal flagrou
encontrou no local onde eles estavam, esses trabalhadores, condições desumanas de trabalho, de alimentação, poucos alimentos, viu alguns armazenados em locais impróprios. Muitas vezes eram expostos sem nenhuma proteção esses alimentos, basicamente arroz, feijão e peixe seco. Os trabalhadores dormiam em redes armadas nas árvores. Eles recebiam uma quantia tão pequena que não dava nem para pagar os gastos com a alimentação que era fornecida de trabalho, de alimentação, poucos alimentos, viu alguns armazenados em locais impróprios. Muitas vezes eram expostos sem nenhuma proteção esses alimentos, basicamente arroz, feijão e peixe seco. Os trabalhadores dormiam em redes armadas nas árvores. Eles recebiam uma quantia tão pequena que não dava nem para pagar os gastos com a alimentação que era fornecida pelos empregadores e acabavam, portanto, presos a essa dívida. Olha, o atravessador que aliciou esses trabalhadores foi identificado, já foi preso. A polícia ainda está investigando quem são os proprietários da terra onde esses trabalhadores estavam e também quem faria essa exportação do produto que era extraído aí no município maranhense de Vargem Grande. Os trabalhadores agora serão encaminhados de volta para o estado onde eles são, o Ceará. E lembrando, o Maranhão é um dos estados com maior número de resgate de trabalhadores. Foram 17 ações como essa nos últimos anos, viu, Raquel? Exatamente, Aline e Raquel, bom dia. É mais um desgaste para o governo Temer, né? Dessa vez um ministro da Agricultura, ministro que está no cargo, sofrendo uma operação de busca e apreensão pela Polícia Federal no dia de hoje. A gente recorda que essa operação foi divulgada, essa delação, né, veio a público no início de setembro ali. Aí, naquele momento, o Blairo Maggi foi checado se ele sairia do governo, se não sairia do governo. Ele conversou com o presidente Michel Temer e ele permaneceu do governo. Depois ele viajou para a China junto com o presidente Michel Temer, e durante essa viagem, segundo o Blairo Maggi, foi discutida a situação dele, eles decidiram ali que ele permaneceria no cargo. Agora, é mais um constrangimento para o governo ter um ministro, mais um ministro seu, né? São vários ministros do governo do presidente Michel Temer citados em delações. O problema é que o próprio presidente Michel Temer também é citado em delações. Então, a decisão do governo, por enquanto, é manter Blairo Maggi no cargo. Eu conversei com assessores do presidente Michel Temer, eles me disseram isso. Por enquanto tem uma apuração, a Polícia Federal está fazendo um inquérito, apurando a participação, a suposta participação do Blairo Maggi nesse esquema de corrupção no Mato Grosso. Então não dá para fazer, segundo eles, uma sentença condenatória contra ninguém nesse momento. E então a decisão, por enquanto, a gente tem que esperar o evoluir do dia, né? Por enquanto é manter Blairo Maggi no cargo. O presidente Michel Temer hoje está no Tocantins. Por enquanto, parece que eles ainda não se falaram, o Blairo Maggi ainda não se falou com o presidente Michel Temer. Existe uma expectativa de que isso aconteça hoje à tarde, mas não deixa de ser um desgaste para esse governo, um governo que já está assim, com vários ministros, até ministros palacianos. O ministro Eliseu Padilha, o ministro Moreira Franco também são citados em delações, outros ministros também são citados em delações. Esse é mais um ali, só que nesse caso de hoje, né, tem uma operação de busca e apreensão na residência do senador, né, é senador licenciado, e hoje a ministra da Agricultura. Isso é muito ruim para o governo. Mas, por enquanto, Aline e Raquel, a decisão do governo é de manter o ministro da Agricultura, exatamente porque se tirar o ministro da Agricultura, teria que fazer isso com vários outros ministros que estão também citados em outros casos parecidos de delação. E o Palácio Planalto tem repetido há 20 anos. Anderson Pansieri, já falamos sobre isso aqui nas últimas semanas bastante, né? Como é que está a situação agora? Quais são os efeitos disso, né? Oi, Aline, bom dia para você, bom dia para a Raquel lá no Rio. Pois é, a gente falou, só que a situação piorou, acredita? Prejuízo agora é para todo lado. Geração de energia, fornecimento de água, turismo, pesca, não para não. O Lago da Serra da Mesa, no norte do estado, está com o menor nível da história, e isso desde 1998, quando ele foi inaugurado. Apenas 8,55% da capacidade total. Capacidade essa que é de 55 trilhões de litros de água. Com isso, a usina, que também produz energia para 7 milhões de pessoas, está apenas com uma turbina funcionando. Mas tem também outros tipos de prejuízo. Com menos água, os turistas sumiram. Em Uruaçu, cidade de 40 mil habitantes às margens do lago, dos 10 restaurantes, a maioria fechou. O mesmo acontece nas áreas de camping, as pousadas também estão vazias, com nível baixo. Até a antiga ponte sobre o rio Passa Três, que ligava o município de Uruaçu a Niquelândia, voltou a aparecer. Mas não é só no norte goiano, não. O nível da hidrelétrica de Emborcação, no sudeste do estado, ali na divisa com Minas, está com 28% da capacidade. Em São Simão, no sudoeste goiano, o nível caiu para 33%. Já em Tumbiara, no sul do estado, a queda foi maior. Em um mês, caiu pela metade, agora está com 21%.
Quando diminui a água nos reservatórios, o operador nacional do sistema elétrico muda então a fonte de energia, aciona as chamadas termoelétricas, são movidas a combustível, o custo é bem maior, né? Isso tudo é repassado ao consumidor. E a conta fica bem mais cara no país inteiro, pois o sistema é integrado. Então falta água no norte goiano, vocês aí em São Paulo, no Rio, todo mundo vai pagar também a conta disso. Ah, chuva para valer? Só no final de outubro. Olha, Aline e Raquel, por enquanto, tá essa secura toda que você está vendo aqui. Pois é, Anderson, e além de ser mais cara, essa energia também é mais poluente, né? Se já está difícil para respirar por conta do ar seco, essa poluição gerada pelas termoelétricas piora mais a situação das pessoas por aí, né? Anderson, muito obrigada, bom trabalho para todo mundo. A edição das 10 está de volta e a gente fala de uma operação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal, o Ministério Público Federal e o Ministério do Trabalho, que resgatou agora de manhã 20 pessoas que estavam sendo submetidas a trabalho escravo no município de Vargem Grande, no Maranhão. A gente conversa com a Janaína Bordalo, está em São Luís, tem mais detalhes sobre essa história para a gente. Janaína, é inacreditável que hoje em dia ainda tenha trabalho escravo no Brasil, né? Bom dia. Bom dia, Raquel, Aline também. É um absurdo, né? Mas ainda acontecem flagrantes histórias como esta, né? Olha, os 20 homens que estavam em condições ilegais de trabalho são da cidade... Máquinas do tempo para os cientistas. Se a sonda, que já está com a bateria enfraquecida, se chocasse contra um desses pequenos mundos, ela poderia contaminar futuras descobertas. Por isso, a NASA resolveu destruir Cassini de forma controlada. Em abril, a sonda começou o chamado Gran Finale. Mergulhou pela primeira vez entre o planeta e os anéis num voo quase rasante. Desde então, fez o mesmo mergulho outras 21 vezes. Na mitologia romana, o deus Saturno representa o tempo e a renovação. Uma simbologia perfeita para a despedida de uma nave que, ao entrar a mais de 110 mil quilômetros por hora na atmosfera, vai virar pó e passar a fazer parte do próprio planeta. A estiagem afetou e muito o nível dos reservatórios das hidrelétricas de Goiás. O reservatório de Serra da Mesa, que fica no norte do estado, enfrenta a pior seca desde a sua criação há 20 anos. Anderson Pansieri, já falamos sobre isso aqui nas últimas semanas bastante, né? Como é que está a situação agora? Quais são os efeitos disso, né? Oi, Aline, bom dia para você, bom dia para Raquel lá no Rio. Pois é, a gente falou, só que a situação piorou, acredita? Prejuízo agora é para todo lado. Geração de energia, fornecimento de água, turismo, pesca, não para não. O Lago da Serra da Mesa, no norte do estado, está com o menor nível da história, e isso desde 1998, quando ele foi inaugurado. Apenas 8,55% da capacidade total. Capacidade essa que é de 55 trilhões de litros de água. Com isso, a usina, que também produz energia para 7 milhões de pessoas, está apenas com uma turbina funcionando. Mas tem também outros tipos de prejuízo. Com menos água, os turistas sumiram. Em Uruaçu, cidade de 40 mil habitantes às margens do lago, dos 10 restaurantes, a maioria fechou. O mesmo acontece nas áreas de camping, as pousadas também estão vazias, com nível baixo. Até a antiga ponte sobre o rio Passa 3, que ligava o município de Uruaçu a Niquelândia, voltou a aparecer. Mas não é só no norte goiano, não. O nível da hidrelétrica de Emborcação, no sudeste do estado, ali na divisa com Minas, está com 28% da capacidade. Em São Simão, no sudoeste goiano, o nível caiu para 33%. Já em Tumbiara, no sul do estado, a queda foi maior. Em um mês, caiu pela metade, agora está com 21%. Quando diminui a água nos reservatórios, o operador nacional do sistema elétrico muda então a fonte de energia, aciona as chamadas termoelétricas, são movidas a combustível, o custo é bem maior, né? Isso tudo é repassado ao consumidor. E a conta fica bem mais cara no país inteiro, pois o sistema é integrado. Então falta água no norte goiano, vocês aí em São Paulo, no Rio, todo mundo vai pagar também a conta disso. Amanhã, né? E a gente preparou uma reportagem com mais detalhes, mais imagens dessa missão tão importante para o nosso conhecimento do sistema solar. A sonda Cassini está há quase 20 anos no espaço, 13 dos quais rondando um dos maiores ícones do nosso sistema solar, Saturno e seus anéis.
A sonda é fruto da parceria das agências espaciais dos Estados Unidos, da União Europeia e da Itália. Ela deu quase 300 voltas no planeta. Fotografou detalhes da estrutura dos anéis. Observou 17 luas e descobriu 7 novos satélites gelados de Saturno. Em Titã, a maior das luas, a missão mostrou um mundo com variações climáticas, lagos em estado líquido e geologia que estão nos ajudando a compreender melhor o passado e o futuro da nossa Terra. Saturno e suas mais de 50 luas funcionam como máquinas do tempo para os cientistas. Se a sonda, que já está com a bateria enfraquecida, se chocasse contra um desses pequenos mundos, ela poderia contaminar futuras descobertas. Por isso, a NASA resolveu destruir Cassini de forma controlada. Em abril, a sonda começou o chamado Gran Finale. Mergulhou pela primeira vez entre o planeta e os anéis num voo quase rasante. Desde então, fez o mesmo mergulho outras 21 vezes. Na mitologia romana, o deus Saturno representa o tempo e a renovação. Uma simbologia perfeita para a despedida de uma nave que, ao entrar a mais de 110 mil quilômetros por hora na atmosfera, vai virar pó e passar a fazer parte do próprio planeta. A estiagem afetou e muito o nível dos reservatórios das hidrelétricas de Goiás. O reservatório de Serra da Mesa, que fica no norte do estado, enfrenta a pior seca desde a sua criação há 20 anos. Anderson Pansieri, já falamos sobre isso aqui nas últimas semanas bastante, né? Como é que está a situação agora? Quais são os efeitos disso, né? Oi, Aline, bom dia para você, bom dia para Raquel lá no Rio. Pois é, a gente falou, só que a situação piorou, acredita? Prejuízo agora é para todo lado. Geração de energia, fornecimento de água, turismo, pesca, não para não. O lago da Serra da Mesa, no norte do estado, está com o menor nível da história, e isso desde 1900. Unidos e China também. Esse material, só para a gente entender, ele é usado na produção de chips, cabos e outros componentes eletrônicos. A Polícia Rodoviária Federal flagrou no local onde eles estavam, esses trabalhadores, condições desumanas de trabalho, de alimentação, poucos alimentos, viu alguns armazenados em locais